o nosso boa tarde a todos os colegas, né? A todos e a todas. Nesse exato momento, nós estamos em 39 participantes, de um total de 54 inscritos, né? Nesse primeiro momento aqui, estamos em 39 participantes, e agradecer, desde logo, né, a presença de todos vocês. E agradecer, né, já de antemão, a presença dos nossos palestrantes aqui, os doutores Pedro Lunardelli, doutores, professores, né? Pedro Lunardelli, professor André Mendes Moreira, né? A comissão organizadora, o nosso presidente, o doutor Halley, né? A quem imediatamente nós passamos a palavra para a abertura dos nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos, amigos, amigas que aqui estão presentes. Agradeço a presença de todos, é sempre uma alegria poder abrir mais um comitê com a presença ilustre hoje dos nossos convidados, a quem aproveito para cumprimentar e agradecer a presença, Dr. Pedro Lunardelli, Dr. André Mendes Moreira, amigos, ilustres juristas, estudiosos nessa matéria sobre a qual nos debruçaremos hoje, ICMS e ISS. Temas extremamente importantes que serão trazidos às luzes das decisões do Supremo Tribunal Federal e que vem preocupando a todos nós, operadores do direito, e aos contribuintes de uma forma geral. Também quero aproveitar, sem mais delongas, para agradecer ao presidente deste comitê, Dr. Oswaldo, e ao vice-presidente, Dr. Eduardo, e também àqueles que coordenam com afinco, Ricardo, Pablo Gurgel e José Mauro, que têm colaborado tanto com os trabalhos, e a todos vocês, que nós possamos, nessa tarde de hoje, ter uma reunião produtiva, né, ouvir os ensinamentos, e depois de cada uma das falas, nós teremos um espaço aberto para debates, para perguntas, assim intercalando cada uma das palestras com esse momento também de debate e de perguntas. Então, sem mais delongas, agradecendo, passo a palavra, então, Oswaldo, me direciona aqui, passo a palavra agora ao Eduardo ou já aos palestrantes? O Eduardo, nosso vice-presidente, né? Pode ser? Eduardo, por Eduardo. favor. Bem, também vou ser extremamente breve, porque os protagonistas de hoje são o Pedro Lunardelli e o André Mendes Moreira. Dizer que foi com muita alegria que a gente recebeu a aceitação dos convites desses dois excelentes advogados, e é uma honra contar com o Pedro, que já fez algumas apresentações, algumas lives sobre o tema, sempre com muita profundidade, aliando teoria e prática. Da mesma forma, André Mendes Moreira, que também vive o dia a dia da advocacia, né, o lado operacional, e sempre demonstra muita didática nas suas apresentações. Então, é com muita honra que a gente aceita, que a gente formulou esses convites, os recebeu, e também, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Zé Mauro, que vai apresentar o Pedro Lunardelli, e eu desejo a todos, aos nossos associados, a todos que nos assistem, um excelente final de tarde, muito proveitoso. Muito obrigado. Inicialmente, gostaria de cumprimentar aqui, então, já oficialmente, o Dr. Pedro Guilherme Accorsi Lunardelli, é advogado em São Paulo, conhecido de todos nós, mestre e doutor pela PUC São Paulo. Tive a honrosa, fui honrado em ter sido aluno dele na pós-graduação aqui no IBET Londrina. Então, é com muito prazer que eu faço essa apresentação e passo a palavra ao Dr. Pedro para que nos profira a palestra. Boa tarde a todos. Eu vou inverter agora esses meus agradecimentos, né? Porque Zé Mauro, eu fui criado em Londrina, então eu não sei se você sabe, eu sou paulista, mas fui criado em Londrina, tenho primos em Londrina, essa cidade é do meu coração mesmo. Então, feliz em saber que a gente já se cruzou aí pela cidade, fico muito feliz. Mas, enfim, o agradecimento aqui é enorme, né? O prazer é meu, estar na presença do meu queridíssimo amigo Halley, Oswaldo, André, o Eduardo, enfim, todo mundo aqui. Eu só faria uma reclamação, se me permite, né? Quer dizer, falar de ICMS antes do André, eu só aceitei esse convite porque ele vai falar de ISS.
né? Então, nesse aspecto, é o meu livro de cabeceira, né? Falar de ICMS hoje na frente do André, eu falei, que bom, como ele não vai falar de ICMS, ele vai falar de ISS, eu fico mais tranquilo. Mas, enfim, é uma admiração por todos, né, desse comitê. Eu não me canso de falar. O Halley, ele tem uma capacidade, né, de organizar grupos que se reúnem e debatem assuntos extremamente relevantes. Então, eu preciso sempre te parabenizar, Halley, o trabalho que você fez ao longo de décadas e que agora, assim, merecidamente, está fazendo frutos, né, que é colocar, de fato, a abate num lugar de evidência, né, é fruto persistência e mérito seu. Então, parabéns de novo. Já falei isso em outras oportunidades, mas acho que a gente precisa render essa homenagem, um trabalho incansável seu. Então, eu me sinto absolutamente honrado de participar da abate, sendo a abate hoje o que é, de fato, uma referência, né, dos debates tributários no Brasil. Então, te agradeço muito. Vamos lá, né? O tema sugerido é falar sobre, né, e o ICMS, né? Como é que fica o ICMS depois da DC 49? Nas vezes anteriores em que eu falei, eu acho importante a gente tentar deixar claro algumas questões que me parecem extremamente importantes. Pela perspectiva jurisprudencial, há algo de novo? Não. Absolutamente o que está sendo decidido na DC 49 foi decidido desde 1970. Ou seja, e aí o que eu acho extremamente importante, não olharmos para só a DC 49, mas sim para aquele recurso extraordinário, 1.225.000, acho que 532, porque lá sim ele é relatado, se eu não me engano, pelo ministro Toffoli, lá sim ele faz referência ao histórico jurisprudencial, que esta questão não atrelada ao que é o estabelecimento, mas sim atrelada à demarcação do que é a incidência do então ICMS, isso veio nos precedentes da atividade sucroalcooeira. Os precedentes que ele cita, né, os mais marcantes, todos decorreram lá. Então, não dá para se pensar que temos algo novo quando se fala sobre autonomia de estabelecimento, né? Estaríamos diante de um cenário novo. Não. O contexto da autonomia ele precisa ser analisado dentro de algo que, historicamente, o Supremo nunca teve qualquer tipo de dúvida, que é quando é que se praticam as operações sujeitas ao antigo ICM e atual ICMS. Isso é extremamente interessante. E eu acho que, dentro desse contexto, inclusive, é o voto, né, o voto do Fachin, e com alguma dissonância em relação ao voto do Barroso, porque o Barroso ele deixa muito claro, olha, não estamos falando nada de novo, por essa perspectiva não faria sentido qualquer tipo de modulação. No entanto, não se pode deixar de que isso pode impactar não só a arrecadação dos estados, mas principalmente impactos nas operações, né, nas atividades econômicas dos contribuintes. Isso é inegável. Não se estimou ainda o quanto é que isso impacta, mas, inegavelmente, isso tem impactos. E foi por esta razão exclusivamente econômica que me parece que o ministro Barroso está acolhendo a possibilidade de modulação, né? Bom, essa é uma primeira perspectiva, né, que eu olho. Olha, não temos nada de novo, mas, de fato, como é que a gente precisa analisar essa perspectiva da ADC 49 e, particularmente, quais são os efeitos, né, de se falar de uma revogada, de uma declaração de inconstitucionalidade do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 11, que fala da autonomia. Eu acho que, corretamente, vou antecipar, que me parece que, se há que se fazer uma declaração de invalidação, eu acho que mais consentâneo esta dada pelo ministro Barroso, em que ele recorta, né, uma das hipóteses semânticas da figura da autonomia. Então, quando ele fala, olha, eu declaro a invalidação sem redução do texto,
traduzido isso, o que o Supremo está falando é que mantém o texto. No entanto, uma das interpretações possíveis a ser dada a esta figura de autonomia pode ser toda e qualquer, desde que não seja a possibilidade de praticar fatos geradores. Então, esse me parece uma interpretação mais consentânea. Por quê? Porque, particularmente, a visão que eu tenho de que a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que fala da autonomia do estabelecimento não me parece impactar, né, não me parece excluir essa possibilidade, essa figura da autonomia. Por quê? Porque a gente pode citar, por exemplo, né, o artigo 24, 24 e 25 da própria lei complementar, que, perdão, os artigos 24 e 25, que dizem respeito a deveres instrumentais que continuarão sendo praticados pelo estabelecimento. E isso está dentro do que pode se afirmar por autonomia. Então, a interpretação que me parece mais correta a respeito, veja, essa é uma visão que me parece mais consentânea se manter uma sistematicidade da Lei Complementar 87, é primeiro entender o que é essa autonomia. E essa autonomia diz respeito a... Se a gente pegar, eu vou retroagir um pouco, se a gente pensar autonomia, e se nós formos para o linguajar comum, eu cito aqui Caldas Aulet, né? Caldas Aulet ele fala de autonomia, a capacidade de se auto-organizar, né? Ou seja, aquilo que está dentro da sua liberdade de agir, né? Isso é a autonomia. Só que a autonomia, pela perspectiva jurídica, ela sempre, né, a autonomia será dentro daquilo que o direito disser que deve ser. Ou seja, ela é reconstruída dentro dessa figura. E a autonomia, pela perspectiva tributária, nós vamos ver que há um feixe de regras, né, de fatos autônomos atribuíveis ao estabelecimento. Ou seja, então, a autonomia, dentro dessa perspectiva, pode ser todas as atividades que são atribuíveis ou atribuídas ao estabelecimento pela Lei Complementar 87, pela legislação ordinária, com exceção de uma, que agora não pode mais, que é a prática de fatos geradores relacionados ao ICMS. Mas, voltando, portanto, eu tenho vários, ou seja, de um feixe normativo de fatos juridicizados pelo direito e que são atribuíveis como realizáveis pelo estabelecimento, um deles foi retirado, que é a prática do fato gerador, que é na questão das transferências. Então, me parece que, nesse aspecto, está mais correto o voto do ministro Barroso, porque ele vai nesse sentido, de fazer um recorte deste feixe normativo de fatos juridicizados pela Lei Complementar 87, um dos fatos que antes era atribuído ao estabelecimento não pode mais ser, ou seja, ele não produz mais efeitos. Mas e os demais? São vários, né? Ou seja, continua sendo atribuído a eles os deveres relacionados ao cumprimento de obrigações acessórias. Isso é tipicamente uma característica de autonomia do estabelecimento. Então, é o artigo 24, o artigo 25, ou seja, existem várias hipóteses previstas na lei complementar em que eu consigo identificar. Eu vou dar um exemplo. Eu estou escrevendo um artigo a esse respeito e eu tive a curiosidade de pegar a Lei Complementar 87 e pesquisar quantas vezes a Lei Complementar 87 faz referência à palavra estabelecimento. E quando a gente faz essa pesquisa, né, para quem quiser seguir esse mesmo procedimento de pesquisa, vocês vão encontrar 56 vezes a palavra estabelecimento é mencionado.
E a lei complementar trabalha com a figura estabelecimento de forma ambígua. Ora, ela diz estabelecimento no sentido de objeto de direito, ou seja, o estabelecimento enquanto praticante, né, de fatos tributáveis, fatos tributários, né, fatos tributários, quer no que diz respeito à obrigação principal, quer no que diz respeito à obrigação acessória. E, ora, ela fala estabelecimento no sentido de sujeito de direito, de sujeição passiva, o que é, na realidade, uma forma errônea, né, de tentar se estabelecer uma distinção entre o sujeito passivo enquanto pessoa jurídica e a figura do estabelecimento. Né? Ou seja, a gente não precisa aqui ficar tecendo palavras, né, e debatendo sobre isso, porque sujeição passiva sempre o será, né, a pessoa jurídica, porque isto advém do Código Civil, não é o Código Tributário, nem tampouco a lei complementar que vai estabelecer. Portanto, né, é interessante a gente verificar que, ao se fazer menção às 56 vezes à figura do estabelecimento, nós conseguimos fazer essa distinção entre estabelecimento enquanto pessoa jurídica, sujeito passivo, né, e estabelecimento enquanto as atividades que podem ser praticadas pela pessoa jurídica em relação às quais darão efeitos tributários. Quando a gente faz essa separação, portanto, eu consigo falar muito claro, olha, de todas essas atividades aqui, aquela relacionada à prática do fato gerador nas transferências, essa foi excluída pelo Supremo, na ADC 49. E, portanto, bom, a partir daí, eu consigo ver o que mais. Bom, aí eu consigo avançar nisso, tá certo? Né, a mera transferência, ela dá ensejo ao fato tributário do ICMS? Não, não dá. Bom, mas vou avançar. E o que eu faço com isso? De fato, eu preciso repensar a figura do ICMS? Talvez muito mais pela perspectiva do impacto financeiro a respeito disso, mas talvez menos por essa situação que o próprio Barroso mencionou no voto dele, falando, olha, os estados, vocês têm um prazo para regulamentar aí. Né? E isso me preocupa, né? Porque o voto do Barroso nessa perspectiva deixa transparecer, me parece, uma ideia equivocada de que eu preciso fazer uma regulação integral do que acontece no âmbito do ICMS para a figura do estabelecimento. E, de maneira nenhuma, não vejo isso. Ou seja, eu posso estabelecer um novo regramento no que diz respeito às transferências. Agora, eu faria uma pergunta. Eu preciso fazer um novo regramento no que diz respeito ao tratamento dos créditos relacionados a um estabelecimento, né, e utilizá-los pelo outro? E parece que, nesse aspecto aqui, quando eu falo regulação, talvez eu possa pensar numa regulação no que diz respeito a obrigações acessórias. Ou seja, como migrar de um para o outro. Né? Podemos pensar em termos de perspectiva de obrigação formal. Mas, em termos de uma perspectiva jurídica para a manutenção desse crédito e a utilização para com o outro, isto é necessário? Né? Não me parece. E talvez, né, a própria redação eu vou mencionar aqui, que é o artigo 20, né? E depois o artigo 21, ou seja, toda a parte da Lei Complementar 87, que faz referência ao regime de não cumulatividade, nós vamos perceber ali que, dentro dessa perspectiva, o legislador complementar ele faz referência ao sujeito passivo. O sujeito passivo fará a compensação, ainda que ele diga, né? E aí me permita aqui fazer a leitura do artigo 20. Né? Aliás, vou fazer a leitura do artigo 19, ele fala, olha, o imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação, né, com as operações anteriores. Pela perspectiva do Supremo, né, eu preciso identificar, portanto, onde se dão as operações. Né? A não cumulatividade permite que eu faça o confronto onde ocorram as operações.
Então, significa que, por essa redação do artigo 9º, e pelo que se encaminha nesses votos do ministro Fachin e do próprio Barroso, tirando a questão da modulação, não haveria impedimento para eu reconhecer um crédito em um estabelecimento vinculado a uma operação praticada por esse estabelecimento em outro estabelecimento, inclusive em outro estado, né, em que ele vai gerar o débito. Porque, na realidade, a leitura do 19 diz respeito, né, às compensações entre o crédito de um estabelecimento e o débito de outro estabelecimento. Aliás, o crédito relacionado a uma operação e o débito relacionado a outra operação. O marco, portanto, né, é delineador daquilo que dá direito a crédito e daquilo que dá direito ao débito, são as operações praticadas pelo sujeito passivo. Né? Mas vou adiante. Né? Se nós olharmos a redação do artigo, para a compensação, artigo 20, né? Para a compensação que se refere, é assegurado o seu direito de creditar-se no estabelecimento, inclusive a destinado a seu uso. Poderia ser colocado aqui um primeiro argumento. Olha, Pedro, o crédito, né? O crédito está relacionado, vinculado só a esse estabelecimento. E aí me parece que não necessariamente. Por quê? Porque o fato de eu fazer a apuração em um estabelecimento não quer dizer que eu elimine a possibilidade de utilizar este crédito para compensar débitos com outro estabelecimento. Exatamente porque a compensação e a não cumulatividade ela se dá entre as situações que geram o fato gerador do ICMS, que é a operação na entrada ou serviço de entrada e a operação na saída ou serviço na saída. Então, essa me parece uma leitura. Mas eu vou um pouco mais além ainda, né? Um pouco mais além. Deixa eu identificar aqui. Aliás, deixa eu aproveitar, Eduardo, eu não sei quanto tempo eu posso falar aqui. Veja, é um bate-papo, são ideias que me ocorrem em função desse tema, né? Que tem dedicado aí algum tempo para estudar. Então, Eduardo, só você falar, olha, Pedro, é mais tanto ou menos tanto, tem isso, eu não quero, obviamente, avançar no tempo do debate, nem muito menos no tempo do meu colega André. Então, eu pediria só, Eduardo, que você me desse aí uma dica, por favor. Tá, nós temos, acho que, salvo engano, 30 minutos, né, a apresentação de cada palestrante, e o Zé Mauro, ele fica responsável pela sua apresentação. Quando ele sentir que está chegando no momento final, ele só te dá um toque, mas, claro, com alguns minutos para você desenvolver o seu raciocínio para não quebrá-lo. Tá? Mas fique à vontade, Pedro. Tem um detalhe que eu acho importante. Né? Pedro, Pedro, só para você governar aí o seu tempo, eu estou olhando o relógio aqui, daria mais ou menos em torno de uns 10 minutos, mas nada cravado não, tá? Tá bom. Dentro dessa que o Eduardo colocou, tá bom? Eu controlo aqui. No meu relógio que está dando 17h31, então é tempo mais do que suficiente. Né? Mas veja, né, se a gente pegar também uma interpretação mais restrita, né, existe a previsão no parágrafo 3º, né, do artigo 21, eu já falei isso em outras oportunidades, dando um sinal que o legislador pensou na possibilidade de você ter um crédito, né, que deva ser estornado por conta de uma saída não tributada num determinado momento. Esse crédito vir a ser recuperado quando mais, dentro da cadeia desta mercadoria, esta mercadoria vier a ser tributada numa operação subsequente. Ou seja, o mecanismo é de conhecimento do legislador. Ou seja, o legislador ele previu essa possibilidade de você ter, eventualmente, uma não tributação no meio da cadeia. Né? O que isso é importante? Pedro, você está admitindo, de novo, a incidência nas transferências? Não. Né? O que eu estou falando é que o legislador ele é consentâneo e coerente nesse sentido, né, de reconhecer, ou é possível fazer uma releitura da Lei Complementar 87, no sentido de que eu vou gerar os débitos e os créditos, onde tiver as respectivas operações, quer
na entrada para o crédito, quer no débito para a saída. Então, esse é um detalhe. Outro ponto, e aí avançando um pouco mais em relação a obrigações acessórias, né? Obrigações acessórias. Se nós recordarmos aqui, nos idos da década de 90, né? Quando foi instituído o regime de substituição tributária, e naquela época, antes do Supremo decidir na DIN 851 que o crédito, né, o valor do ICMS não seria restituível pelo substituído, né, o tratamento que foi dado pela legislação, inclusive dos estados, e particularmente com mais intensidade no setor automobilístico, os valores de substituição tributária, não eram restituíveis pelo Estado, eles eram restituíveis pelo próprio contribuinte substituto. Então, havia um mercado de geração desses créditos via nota. As concessionárias, na medida em que identificavam o ICMS restituível por conta da substituição tributária, geravam notas fiscais, né, com CFOP específico para as montadoras, né, e pegavam esses valores em dinheiro, ou seja, havia um mercado, inclusive, para isso. O que significa, portanto, né, que o mecanismo de transferência dos valores relacionados ao ICMS é absolutamente conhecido. Este é um primeiro exemplo. O segundo exemplo, né, está previsto dentro da categorização das classificações relacionadas ao CFOP. Nós temos hoje CFOP específico para a transferência de créditos entre estabelecimentos da mesma empresa, no entanto, nas operações internas. O que significa, portanto, se eu tenho, né, uma estrutura tecnológica e de obrigações acessórias que permite eu fazer as transferências desses valores, no entanto, dentro do Estado, porque o CFOP ele não prevê essas transferências em situações interestaduais, bom, mas o mecanismo é o mesmo. O que nós não temos aqui é o interesse dos estados em legislar exatamente pelo impacto financeiro de você transferir créditos de um estado para débitos, para serem compensados com débitos do outro. Isso impacta a arrecadação do estado e isso, inegavelmente, a gente não pode falar que não tem. Mas a perspectiva agora, mas eu não tenho estrutura tecnológica para fazer isso. Bom, mas tem porque já existe isso, né? Pelo menos pela perspectiva normativa. Não sou um expert aqui da área tecnológica, mas se existe esse tratamento normativo, né? Se existe, portanto, esta prática, né? Por que razão eu não possa fazer isso? Vou dar mais um exemplo que acabou de ser editado. Se não me engano, o Estado de São Paulo baixou essa semana, ou semana passada, Portaria CAT, se não me engano, 186, de 2021, em que ela trata exatamente do ICMS restituível ou do complemento. E o que a Portaria CAT aqui em São Paulo está prevendo? Está prevendo a possibilidade do ICMS complemento ser quitado no meu registro de apuração. Ou seja, eu lanço um outro débito, ou seja, eu pego a minha apuração, outros débitos do ICMS complemento, né? Ou seja, eu não preciso pagar com GARI, eu não preciso pagar na boca do caixa, eu posso pagar no meu regime de apuração. Então, esta migração desses valores, isso é controlável pelo Estado. Tanto é que o Estado de São Paulo regulamentou. Pedro, o restituível não tem nada a ver com o crédito. Me parece que esse mecanismo pode ser feito. Ou seja, a geração de uma nota fiscal de transferência de crédito de um Estado para o outro, né, me parece absolutamente factível. Absolutamente factível. Obviamente, isso impacta questões financeiras? Sim. Tanto é que houve a preocupação do ministro Barroso, né, até um determinado tempo. Porque, segundo o voto dele, falou, olha, se não regulamentar em tal tempo, vai fazer a transferência. E essa transferência, ele está reconhecendo o direito dos contribuintes. Isso é extremamente interessante no voto do Barroso. Se prevalecer, né, este entendimento do Barroso e não do Fachin, é muito curioso que, salvo as decisões
específicas, né, de ações específicas, o Barroso é categórico e fala: os contribuintes têm o direito de transferir, né? Então, portanto, né, esse direito ele precisa ser exercido, né? Ele pode ser exercido por duas situações. Me parece que a melhor para que o Estado não procure anular este crédito via a lavratura de um auto de infração por multa, né, de utilização de nota fiscal em hipótese não permitida, que a multa é 100% do valor do crédito, né, você lançar isso, né, como eu tenho um crédito no meu estabelecimento, eu anulo esse crédito via outros débitos no meu registro de apuração do estabelecimento remetente e reconheço na minha apuração do estabelecimento destinatário exatamente esses outros créditos, né? E eu vou mencionar outros créditos decorrentes do direito assegurado pelo STF relacionado ao crédito no meu estabelecimento destinatário remetente, e faço a qualificação, né? Então, mecanismos há para se fazer isso, absolutamente controláveis pelo Estado. Essa regulamentação hoje, ela nem precisaria existir, porque isso é identificável pelo Estado. Ele pode ser analítico de tal forma em que eu tenho crédito no estabelecimento ou saldos credores do estabelecimento, eu zero esses créditos no meu registro de apuração e faço uma menção que eu estou transferindo esses mesmos créditos para o meu outro estabelecimento, quer ele esteja no estado, no mesmo estado, quer ele esteja em outro estado. O que é importante é que isso seja aferível. Ou seja, o estado destinatário precisa ter absolutamente controle. Então, quanto mais analítica essa informação for prevista nos registros de apuração, me parece um mecanismo absolutamente possível de ser realizado. Possível de ser realizado. Então, seguindo a indicação do Oswaldo, né, ou seja, são 17h40, eu terminei um minuto antes daquilo que você tinha falado, Oswaldo. E aí vamos conversar a respeito, renovando o meu agradecimento, a minha satisfação de podê-los encontrá-los virtualmente, se Deus quiser, em breve, presencialmente. Ótimo. José Mauro? Sim. Eu vou pedir licença aqui para ler uma pergunta, doutor Pedro, que foi endereçada ao senhor, da Lisandra Flynn. Aí já me excuso se a pronúncia não for a correta. Sobre o assunto da ADC 49, quanto à questão da possibilidade do acreditamento do ICMS, minha dúvida está nos casos em que há ST para frente. Quando há remessa para outro estabelecimento em outro estado, o estabelecimento remetente ficaria responsável por refazer a ST de acordo com regramentos e protocolos firmados entre os estados para dividir o recolhimento entre os estados. Se a transferência não é tributada, como seria a transferência desse crédito para outro estado, no caso de ST? Lisandra, eu vou dar uma dica aqui também, vou aproveitar a pergunta da Lisandra, meus queridos. Isso aqui eu acho que seria a pauta para um novo encontro. Porque, veja, se nós estamos falando de operação de transferência, não existe a figura da substituição tributária. Ou seja, não existe substituição tributária comigo mesmo, né? É que há uma distorção criada, ou seja, mais uma distorção criada pelos estados, né, para tentar pegar um pouco desse dinheiro do ICMS. Óbvio, por trás disso, existe uma preocupação de você fazer a repartição do bolo relacionado ao ICMS, sem dúvida alguma. Mas essa repartição ela foi feita em cima de uma ruptura, né, do ordenamento jurídico. E isso, inclusive, foi pacificado pelo Supremo. Ou seja, o Supremo tem pelo menos aí uns 4 ou 5 precedentes que são categóricos, que não existe a mínima possibilidade de você trabalhar com a figura de substituição tributária com 2 estabelecimentos, pela perspectiva jurídica, né? Agora, se faz isso exatamente para você permitir, né, que o ICMS possa ser transferido, possa ser repartido entre os 2 estados, né? Mas aí, ou seja, eu vou tentar responder aqui para você. Então, o meu estabelecimento no estado de São Paulo, ele é substituto em relação ao outro, né? Em relação ao outro, que fica no mesmo estado. Como é que eu vou transferir isto, né?
eu acho que dentro desta perspectiva, né, eu não sei como é que os estados vão regular, mas abre um novo flanco de debate se esse regime de substituição tributária deve permanecer aí. Né? Por quê? Porque isso pode ser um problema a ser enfrentado por esses dois estabelecimentos. Os estados têm que regulamentar. Então, esse é um cuidado a ser tomado. Mas eu, como substituto, né, se é que eu posso continuar trabalhando com essa menção do meu estabelecimento, quando eu faço uma remessa para outro estado e eu tenho que recolher esse ICMS, o regramento agora que fica você movimenta essa mercadoria para o outro, né? E naquele estado, quando fizer a efetiva operação sujeita ao ICMS, ele faz a operação lá, via transferência do meu crédito. Ou seja, em tese, né, se eu tiver que adaptar essa releitura, ou seja, essa leitura do STF a esse respeito, né, eu não tenho mais que praticar o regime de substituição tributária nessas transferências interestaduais. Na realidade, eu tenho que praticar a não cumulatividade pura, por essa nova perspectiva da 49, né, da DC 49. O que significa isso? Significa que eu mantenho o crédito no estabelecimento remetente, faço a movimentação sem impacto fiscal nenhum, o estabelecimento destinatário, quando ele der sair dessa mercadoria, ele tem que gerar um débito, porque ele vai recolher o ICMS para o estado, né, de onde ele estiver localizado. Só que aproveitando um crédito que venha a ser transferido pelo estabelecimento remetente. Então, portanto, dentro dessa perspectiva, que o Supremo está dando pratique-se a não cumulatividade, né? Reconhecendo que a não cumulatividade ela se dá nos locais onde são realizadas as operações sujeitas ao ICMS, independentemente de estarem dentro do mesmo estado ou fora do mesmo estado. O que significa, segundo o voto do Barroso, né? Se, na realidade, não regulamentarem isso no prazo, este direito, segundo o voto do Barroso, você faz a movimentação de um estado para o outro e esse estabelecimento remetente transfere esse crédito para lá. Uma das hipóteses que eu estou falando é exatamente isso. Anula o crédito no estabelecimento remetente via outros débitos, então anula esse efeito, e reconhece esse crédito no estabelecimento destinatário, no registro de apuração, via outros créditos. Portanto, na hora que você gerar esse débito no estabelecimento destinatário, você quita o ICMS e pratica ali corretamente a figura da não cumulatividade. Essa é uma possibilidade que poderia ser feito com o mínimo de regulamentação possível, sem praticar aqui o regime de substituição tributária. Então, portanto, eu pratico, né, eu trabalho com a legalidade pura, ou seja, não existe substituição tributária, vou praticar a não cumulatividade por essa perspectiva, e o que falta aqui esse mecanismo de transferência de crédito. Não sei se respondi, Lisandra, mas, enfim, fica à vontade para qualquer outro esclarecimento. José Mauro, Pedro, você me permite só uma pontinha, Pedro? Concordando com tudo que você disse, Pedro, eu responderia e diria da seguinte forma: havendo vontade política do conjunto dos estados, um ajuste sine-F, ele pode ser genérico ou analítico, tanto é melhor se for analítico, e ferramenta tem para isso, né? Nota fiscal eletrônica e tudo mais, né? Então, assim, havendo vontade política, tá? Quer dizer, essa solução que você, a mercê da sua experiência, que você traz e empresta, tá? Perfeitamente. E você, né, dá curso, tá, ao que foi decidido no Supremo, que, como você disse, sempre, desde que o ICMS existe, o Supremo fez, de uma ou de outra forma, sempre foi reafirmar o que ele decidiu, tanto na repercussão quanto na DC 49. Mas o que eu ia só pedir a permissão para você, para só esse comentário, né? Os ajustes CINEFs, né? Que são quando tem a vontade política e a conformação política, né? Esses ajustes resolvem questões dessa natureza com toda a propriedade e facilidade, né? Uhum.
Zé Mauro, desculpa. Não, eu ia justamente fazer uma pergunta para o doutor Pedro nesse sentido, né? Ele coloca bem que a própria lei complementar já traz essas disposições, mas existe um projeto de lei que tenta trazer essas disposições em virtude do julgamento para a lei complementar. E o que ele acha, né, desse projeto de lei e se o CONFAS, né, o professor Oswaldo já esclareceu aqui, por AJUCNF, poderia fazer isso facilmente. Mas se a gente não correria algum risco de acontecer assim como aconteceu no convênio 93, que o STF julgou inconstitucional por exceder ali o conteúdo da lei complementar. José Mauro, quando nós estamos falando desse projeto e aquele que fala da facultatividade, porque tem dois projetos, se eu não me engano, para tratar disso. Tem um que torna isso facultativo, né? Eu acho que, veja, se na realidade o próprio Supremo, por essa perspectiva do voto do Barroso, diz que é um direito, né? Esse direito pode não ser exercido. Ou seja, eu acho que esse projeto de lei poderia se ajustar, né? Desde que diga, olha, é facultado, ou seja, o contribuinte não perde, ele pode manter esse crédito para utilizar dentro só do Estado, ou pode utilizar esse crédito via mecanismo tal, né, para outro Estado. Ou seja, mantendo a qualificação de um direito ao contribuinte, né, que não venha a ser restrito por qualquer tipo de artimanha de obrigação acessória, eu acho que está perfeito. Ou seja, se é um direito, né, se é um direito constitucionalmente, porque o que é interessante, o que o Barroso diz, este crédito está amparado na não cumulatividade, é direito do contribuinte. Então, portanto, não cabe regulação deste direito. Esse direito ele fala, pode ser exercido e transfere, ponto. Né? Assim, desde que a previsão dessa lei complementar mantenha a total eficácia deste direito e atribua ao contribuinte, você pode deixar nesse estado ou manter para o outro, concordo. Não havendo qualquer tipo de restrição, né? Bom, doutor Pedro, eu agradeço aí a sua exposição, foi muito clara, muito precisa, agradeço o nome da ABAT e passo a palavra ao doutor Pablo, que vai apresentar o nosso segundo palestrante. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra apresentar o Dr. André Mendes Moreira, que é advogado e consultor tributário. De tanto atuar com o ICMS, tornou-se um tributarista interestadual, com atuações em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em São Paulo. É presidente do Instituto Sacha Calmon Isabel Derzi, professor adjunto de Direito Tributário dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, onde se graduou em Direito, é mestre em Direito Tributário pela mesma instituição de ensino superior, doutor em Direito Tributário pela USP e recentemente realizou residência pós-doutoral pela USP, além de ter formações complementares em IVA europeu na Holanda e em Direito Tributário Internacional na Argentina. É ainda membro do corpo editorial e revisor de diversos periódicos relevantes nacionalmente. Autor, ora figurou como autor, ora como organizador de mais de 2 dezenas de livros e mais de 100 publicações entre artigos jurídicos e capítulos de livro. Mas, dentre essas inúmeras credenciais, para mim, a maior referência eu não encontrei no seu lápis. Na realidade, me veio da boca do professor Oswaldo dos Santos Carvalho, que frequentemente menciona o nome do senhor com tons de carinho e admiração, e para despender invejáveis elogios a respeito de suas múltiplas habilidades profissionais e virtudes pessoais. Da minha parte, então, resta registrar a ansiedade de ouvi-lo a respeito desse tema que não é propriamente novo, mas é sempre atual e ainda se renovará muito, que diz respeito ao ISS e o conceito de serviços
à luz das decisões do Supremo Tribunal Federal. De antemão, adianto que já levantei alguns questionamentos, mas pretendo fazê-los apenas ao final. Está com a palavra o doutor André Mendes Moreira. Boa tarde a todos, meu caro Pablo. Inicialmente, eu quero agradecer a sua imerecidamente elogiosa apresentação. Quero externar a minha elevada satisfação em estar aqui nesse grupo conduzido pelo presidente Halle Inares, pelo nosso coordenador Oswaldo Carvalho, também nosso vice-coordenador Eduardo Soares de Mello, e ladeado pelo meu dileto amigo de longa data, professor Pedro Lunardelli, e pelos doutores Ricardo e José Mauro. Vejo também na audiência advogadas e advogados de escola, amigos, que eu quero igualmente cumprimentar, e dizer que sinto-me honrado de aqui estar, pelo que buscarei fazer uma abordagem do tema que foge um pouco do lugar comum, na medida em que eu tentarei aqui definir a prioristicamente a razão pela qual estamos tratando do conceito de serviço para fins de incidência do ISS, se o conceito de serviço para fins de incidência do ISS já estava pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há mais de 3 décadas, como sendo obrigação de fazer, buscada no direito privado. Então, qual é a razão dessa mutação constitucional que nos traz aqui hoje falar sobre esse tema? Para falar sobre isso, dessa razão, é preciso primeiramente dizer que ela não é uma razão exclusivamente brasileira. Trata-se, em verdade, de um movimento global relacionado à teoria da interpretação jurídica, que vem em modo contínuo, mas especialmente a partir da constitucionalização de direitos fundamentais na maioria dos países, que ocorreu na segunda metade do século XX, transferindo o centro de poder do legislativo para o judiciário. De modo que há, portanto, um movimento em curso, não recente, que ganha corpo com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a constitucionalização de direitos, e que vem trazendo efeitos sobre o direito. Pois o direito, ele, na verdade, é o resultado da ação do intérprete sobre o enunciado. De modo que, se as ferramentas utilizadas para a lapidação da pedra bruta são trocadas, o resultado final da lapidação será diferente. E é isso que tem ocorrido e tem nos atingido. E sobre isso eu gostaria de despender alguns minutos, pois me parece um tema sobremaneira relevante. É o pano de fundo, mas, acima de tudo, é o que precisa ser debatido. E desde já quero dizer, e já disse, mas reitero, que este não é um problema brasileiro, é um problema mundial. E trago aqui um exemplo norte-americano. Quando houve a falência por fraude contábil, já há mais de 2 décadas, da empresa Enron nos Estados Unidos, foi editada uma lei chamada Lei Sarbanes-Oxley. E essa lei Sarbanes-Oxley veio trazer garantias de que as fraudes contábeis que levaram à derrocada da Enron
juntamente com a auditoria externa, que era responsável por auditá-la à época, não mais aconteceria. Essa lei, então, criminalizou a conduta que foi adotada pelos executivos da Enron quando a investigação começou. Doutor Pablo, se o senhor é CEO de uma grande empresa norte-americana, o FBI bate à sua porta, a sua empresa está envolvida em fraudes a mais não poder, lesando a poupança popular. O que o senhor vai fazer? Bom, tenho certeza que o senhor jamais estaria nessa posição. Mas o que o CEO da Enron determinou que fosse feito foi a destruição de todos os documentos contábeis encontráveis naquele momento dentro da Enron. Para evitar que isso ocorresse novamente, essa conduta não era criminalizada, a lei Sarbanes-Oxley tornou crime federal, lá existe essa distinção, a destruição, e há lá uma série de vocábulos, né, de informações, arquivos ou objetos tangíveis, essa é a expressão numa tradução livre, que sejam relativos a uma investigação em curso no âmbito federal. Criminalizou-se, então, essa é a origem da lei, mas criminalizou-se na lei Sarbanes-Oxley a destruição de objetos tangíveis relacionados a uma investigação federal. Corta-se o assunto e vamos para o futuro, para o ano já de 2015. Nesse ano de 2015, um pescador norte-americano, chamado Sr. Yates, é flagrado por um fiscal federal com algumas garoupas no seu barco, e a garoupa, bom peixe, mas há uma lei federal norte-americana que estabelece um tamanho mínimo para que a garoupa possa ser pescada. E as garoupas do Sr. Yates estavam em torno de 1,5 centímetro menor do que o autorizado pela legislação federal. O fiscal norte-americano, que estava sozinho no momento, então diz ao Sr. Yates que irá lavrar uma autuação e pede ao Sr. Yates para aguardar um momento, enquanto ele ia chamar um colega para ajudá-lo com a autuação. O que o Sr. Yates faz nesse momento, doutor Paulo? Ele pega as garoupas que estavam no barco e as joga no mar. Ele é, então, enquadrado na lei que diz que é punível com crime de prisão todo aquele que destrói objetos tangíveis relacionados a uma investigação federal. Este caso, acredite se quiser, chegou à Suprema Corte norte-americana. O Sr. Yates foi condenado a 30 dias de prisão por ter destruído objetos tangíveis relacionados a uma investigação federal, mas a Suprema Corte aceitou ouvir, entre os pouco mais de 100 casos que ouviu naquele ano, o caso do Sr. Yates. Qual foi a leitura da Suprema Corte americana sobre a lei Sarbanes-Oxley à luz do caso do Sr. Yates? O conceito de objeto tangível não se aplica a peixes. Peixes não são objetos tangíveis. Porque peixes não guardam informação. E se não guardam informação, não estão dentro do espírito da lei que criminaliza
a destruição de provas numa investigação federal. Uma interpretação, eu diria, né, digna de participação na ginástica olímpica, né, em Tóquio, neste ano de 2021. Uma interpretação que vai muito além do que diz o texto legal. O texto legal é claro: se você está sob investigação federal e destrói objetos tangíveis, você cometeu um crime. E esse crime é punível com prisão. Mas, diante do caso do pobre pescador, o que fez a Suprema Corte Americana? Retorceu o significado da lei para chegar à conclusão de que um peixe, por mais que seja um prato apreciado por muitos, não é um objeto tangível. E, não sendo um objeto tangível, não é abarcado pela proteção legal. Isso mostra que a realidade hoje do pêndulo do poder é uma realidade que faz esse pêndulo oscilar muito mais próximo do judiciário do que do legislativo. Porque ninguém em sã consciência jamais chegaria à conclusão de afirmar que um peixe não é um objeto tangível. Mas o que levou a Suprema Corte Americana, primeiro, a aceitar o caso, segundo, a julgar dessa forma, e ressalto que a decisão foi por 6 votos a 5. Ou melhor, 5 votos a 4. O que levou a Suprema Corte a aceitar o caso e a julgar dessa forma foi a interpenetração que ocorre nos dias de hoje entre o direito e a moral. Na verdade, há um movimento em curso, ao mesmo tempo, de fortalecimento do poder judiciário, mas de entranhamento da moral no direito. Este movimento nada tem de novo. Esse movimento remete ao próprio direito natural. O direito natural, a ideia de direito quando nasce há 2.500 anos, nasce sob o prisma da razão. Foram Sócrates, Platão e Aristóteles, mas especialmente Aristóteles, que definiram que o direito é aquilo que é justo, logo, a lei injusta é uma lei inválida, e justo é aquilo que se atinge racionalmente. Vivia-se a era do nascimento da filosofia. Com o tempo, esse fundamento racional da moral aplicada ao direito migra para a religião. Passa a haver a interpenetração da moral no direito por meio do uso da religião. Então, o direito natural passa a ter origem divina. Era aquele direito intocável pelos homens, porquanto baixado pelos deuses. Já numa terceira fase, com a contratualização das relações humanas, a partir de Hobbes especialmente, nós temos um direito natural que vai sendo, de algum modo, positivado em cartas de direitos. E nós temos a Declaração Francesa, né, que marca a transição do Ancien Régime para a França republicana, que ali são retratados direitos que eram considerados atávicos, inerentes ao próprio homem, e que naquele momento passam a guardar uma pertinência direta com o ordenamento jurídico por meio da sua positivação. Nessa época,
surge a ideia de que, já que os direitos naturais estão positivados, cabe ao juiz apenas e tão somente aplicar o direito escrito. Aí nasce a escola da exegese. Já estamos no século XVIII. Não é mais necessário invocar a razão, invocar a divindade, invocar o pacto social que congrega os homens para se chegar à solução justa. A solução justa decorre da mera aplicação daquilo que já estava escrito. E dessa época há exemplos, né, como o de Recassencites, né, sempre citado, de que o juiz era comparado a uma máquina com duas ranhuras e um botão, né? Numa ranhura incluíam-se os fatos, numa segunda ranhura incluía-se o direito já codificado e, apertando-se o botão, o juiz dava a solução. Havia a subsunção acrítica, avalorativa, sem qualquer tipo de técnica hermenêutica do fato à regra. Porém, todo movimento em excesso gera o seu contrapeso, que nesse caso, né, pode ser definido como a escola do direito livre, na qual argumentos sociológicos libertam o magistrado da observância das leis escritas. E, por fim, chega-se, já em meados do século XX, a uma escola de relativo equilíbrio, que foi denominada jurisprudência dos valores. Na verdade, é um termo inadequado, jurisprudência, né? Quando se fala em jurisprudence, fala-se, na verdade, em ciência do direito, né? E não em jurisprudência, no sentido em que nós, brasileiros, utilizamos a palavra como coletânea de decisões, mas nasce aquilo que é tido hoje como ponto de equilíbrio, que é a chamada, por uso e consenso, jurisprudência dos valores, onde aplica-se a regra, porém atentando-se aos valores. Mas o que acontece dos anos 1950 para cá? O que acontece é um movimento, e um dos grandes artífices desse movimento, que buscou, na verdade, restringir a discricionariedade do juiz, mas talvez por ter sido mal interpretado, acabou legitimando uma discricionariedade excessiva, foi Ronald Dworkin. Esse filósofo norte-americano tem uma teoria, né, a sua opus magna, ela vai dizer que o direito e a moral fazem parte de um único sistema e que, portanto, quando o juiz está diante de um caso difícil, a moral exerce, sim, um papel de relevo para a decisão judicial, mas não no sentido, e isso é importante frisar, de dar ao julgador um leque de alternativas, mas no sentido de restringir, no caso difícil, as alternativas existentes àquela que seria aceita moralmente pela sociedade na qual o magistrado está inserido. Seja lá como for, essa doutrina acabou dando aso à criação de uma corrente interpretativa que hoje é chamada de forma ampla e imprecisa tecnicamente de neoconstitucionalismo. Imprecisa na medida em que dentro da expressão neoconstitucionalismo cabem uma série de definições, tanto mais quanto menos empoderadoras do poder judiciário. Então, hoje nós vivemos em todo o planeta a era do neoconstitucionalismo, que nos faz retornar ao direito natural. Porque já que as constituições, né, há países que ainda não as têm, a Inglaterra não tem, Israel não tem,
a Nova Zelândia não tem, mas a maioria dos países tem, e a maioria dos países que tem e que positivou na segunda metade do século XX, positivou com valores morais. E se a Constituição está positivada com valores morais, vem a conclusão. Então, o judiciário pode se valer da moral como ferramenta para a lapidação da sua decisão. E se essa ferramenta passa a ser utilizável pelo Poder Judiciário, perde-se o controle de resultado daquilo que pode advir da prestação jurisdicional. Por quê? O fato é que moral, cada um tem a sua. Por que as decisões difíceis são tomadas por 6 votos a 5 aqui, 5 votos a 4 lá nos Estados Unidos, para citar o caso Yates? Isso é um típico caso de conflito moral. Enquanto alguns julgadores entenderam que me parecia correto, o caso se subsumia à lei e o pescador deveria, sim, se submeter à penalidade prevista em lei, que no caso dele foram 30 dias de reclusão, outros 5 sacaram um argumento que não tem nenhum tipo de derivação a partir do texto positivado para simplesmente superar aquela regra. O primeiro, era um caso difícil? Não, não era um caso difícil. Então, se não era um caso difícil, o caso era de aplicação da regra. O que tem ocorrido hoje é que casos fáceis são transformados em casos difíceis, para que, então, sopesando os valores que são inúmeros na Constituição brasileira, e aqui nós temos um problema que outras nações não têm, apenas a título de exemplo, o capítulo do Sistema Tributário Nacional da Constituição brasileira tem o mesmo número de palavras que a Constituição norte-americana. Repito, a Constituição norte-americana, em termos de extensão, cabe dentro dos artigos 145 a 162 da Constituição de 1988, que é o capítulo do Sistema Tributário Nacional. Então, nós temos uma Constituição pródiga em palavras, pródiga em valores, e se esses valores passam a ser considerados na decisão, e isso ocorre quando o caso é considerado difícil, tudo pode acontecer. Esse problema nós enfrentamos hoje, no mundo e no Brasil. Mas aqui no Brasil, me parece que nós não deveríamos enfrentá-lo no direito tributário. E aqui, já dentro, na segunda e derradeira parte da exposição, que é a problemática da incidência do ISS sobre serviços que não são serviços. E, mais uma vez, quero dizer que esse também não é um problema unicamente brasileiro. E aqui vou me valer de um exemplo holandês e um exemplo alemão. Em 1993, o senhor Tolsman, um holandês que tocava realejo nas ruas de Amsterdã e recebia doações dos transeuntes por estar proporcionando música ambiente em via pública, foi autuado pela fiscalização tributária holandesa por não pagar IVA sobre o serviço de som ambiente que prestava nas ruas de Amsterdã. Acredite se quiserem, o caso é verdadeiro. O senhor Tolsman, então, se defendeu. E a Corte Máxima holandesa manteve o auto de infração, dizendo que se o senhor Tolsman se sentava num banquinho, tocava o seu realejo, deixava um chapéu e os passantes lá colocavam dinheiro, o senhor Tolsman
era prestador de serviço e, sendo prestador de serviço, tinha que pagar IVA. E, como não pagou, foi autuado com juros e multa. O senhor Tosma, então, consegue um advogado que viabiliza um recurso, acredite se quiser, para o Tribunal de Justiça da União Europeia. E neste recurso, o Tribunal de Justiça Europeu anula o auto de infração, dizendo que não havia ali prestação de serviço. Porque a prestação de serviço, ela pressupõe uma contratação específica em razão da qual se paga uma contraprestação previamente pactuada. O que o senhor Tosma recebia eram doações de passantes que jamais, primeiro, haviam requisitado a contratação, segundo, haviam negociado o preço. Logo, não se tratava ali de prestação de serviço, não sendo prestação de serviço, mesmo no conceito amplo europeu, e eu quero lembrar que na Europa, prestar serviço é tudo aquilo que não for considerado operação com bem, o IVA incide sobre operações com bens e prestação de serviço. E o conceito europeu de prestação de serviço é um conceito por exclusão. Está na diretiva IVA. É prestar serviço tudo aquilo que não for operação com bens. Então, de algum modo, trata-se de um conceito muito mais amplo que o brasileiro. Mas, nesse caso, o Tribunal de Justiça Europeu, não holandês, fez questão de dizer: existe um conteúdo semântico mínimo no vocábulo prestação de serviço, ainda que essa definição seja feita por exclusão. E se há um conteúdo semântico mínimo, ele tem que ser observado, e neste caso não houve a sua observância, logo o auto de infração é nulo. Mas não paremos na Holanda, vamos agora descer um pouquinho para a Alemanha, onde o senhor Philibert, já no fim dos anos 1990, empresário, dono de uma construtora que edificava em vários pontos de Berlim, decidiu em determinado momento que ele mesmo faria o transporte dos seus operários até o local de prestação do serviço. Então, em vez de pagar pelo transporte desses operários, que era o que ocorria até então, e o transporte lá se sujeita ao IVA, né, é uma prestação de serviço, o senhor Philibert comprou um micro-ônibus, e esse micro-ônibus passava na casa dos seus operários e os levava até o local de obra. O que fez o fisco alemão? Autuou o senhor Philibert por não recolher IVA sobre a prestação de serviço de transporte dos seus próprios funcionários. O que fez a Corte Máxima Alemã, o Tribunal Federal Alemão, manteve o auto de infração. O senhor Philibert, então, consegue levar o caso ao Tribunal de Justiça Europeu. E o Tribunal de Justiça Europeu diz o óbvio. Tratava-se de autosserviço. O senhor Philibert estava transportando seus próprios funcionários ao local de trabalho. O autosserviço não é tributável, não é sequer caracterizável como prestação de serviço. E não há base de cálculo para tributar o autosserviço. O valor é zero. Então, não é possível, como fez o fisco alemão e como manteve o Tribunal Constitucional Alemão, arbitrar-se um valor pela prestação do serviço de transporte dos próprios funcionários da empresa do senhor Philibert para cobrar IVA sobre esse montante. Então, o Tribunal de Justiça Europeu anulou o auto por violação ao conceito de serviço, que na diretiva IVA é um conceito, reitero, dado por exclusão. Amplo a mais não poder, mas com um conteúdo mínimo.
E, finalmente, o que estamos enfrentando aqui? O que estamos enfrentando aqui é fruto deste pêndulo que se move com cada vez mais força e velocidade em direção ao poder judiciário, esse pêndulo que nada mais é que o pêndulo do poder, e fruto de uma teoria da interpretação jurídica que começa dworkiniana, mas se transmuta em algo além da compreensão, ao menos dos que buscam, de forma minimamente sistematizada, estudar teoria da interpretação. Havia e há na Constituição um conceito que é o conceito de prestação de serviço. Esse conceito não chegou por acaso. Foi constitucionalizado em 1965 que os municípios passariam a ter o direito de tributar os serviços de qualquer natureza. E entre 65 e 67, houve, inclusive, uma breve definição no CTN do que seriam os serviços de qualquer natureza. Porque na redação original da emenda 18 de 65, não havia lista de serviço. Atribuía-se aos municípios a tributação de todos os serviços que não fossem alcançados pela União e pelos estados. Era uma atribuição por exclusão, de serviço, mas por exclusão. Vem, então, a Constituição de 67 e muda essa regra. A Constituição de 67, aprovada na 1/10 hora, tem um caso curioso, professor Oswaldo, se me permite uma parte, mas mostra a criatividade, que é atribuída a nós, brasileiros, e, a meu ver, com justiça, pois desde sempre somos acostumados a lidar com situações difíceis. E a Constituição de 67 precisava ser aprovada até a meia-noite de um certo dia de janeiro de 67, sob pena de, não sendo aprovada no Congresso, ser outorgada pelo presidente Castelo Branco com a redação que ele, presidente, desejasse. E o embate político, enfim, retardou muito a solução. E, às 11 horas da noite do último dia, o presidente do Congresso viu que não havia tempo para votar até a meia-noite. Não dava tempo. E a consequência seria que o Congresso não redigiria mais a Constituição, e sim o Marechal Castelo Branco a faria em mão própria. Ele, então, teve uma ideia. Se ele tivesse mais 2 horas, ele conseguiria, de forma emergencial, votar a Constituição de 67. Janeiro é verão no Brasil. E, naquela época, ainda havia o horário de verão. O presidente do Congresso, então, manda parar por 1 hora os ponteiros de todos os relógios do Congresso Nacional. Pois se o Congresso tinha até meia-noite para aprovar a Constituição, era preciso observar o horário astronômico e não o horário de verão, um falso horário criado para a economia de energia. Então, os ponteiros do relógio do Congresso são paralisados por 1 hora, o Congresso, em 2 horas, resolve todas aquelas emendas aditivas, supletivas, supressivas existentes, e a Constituição de 67 é aprovada, trazendo, no que tange ao ISS, uma nova redação, a de que o imposto seria cobrado pelos municípios, porém, os serviços seriam listados em lei complementar. Desde então, a jurisprudência se pacificou, no sentido de que, para que a lei complementar previsse uma atividade tributária, era pressuposto, por óbvio, que essa atividade fosse um serviço. Se a lei complementar tentasse tributar, por exemplo, pelo ISS,
os que tocam violão nas vias públicas brasileiras, recebendo doações, tal como o senhor Tolsma fazia na Holanda na década de 1990, essa lei seria declarada inconstitucional. Assim como foi declarada inconstitucional a incidência do ISS sobre locação de bens móveis, porque o Código Civil, não apenas o de 2002, mas também o de Clóvis Bevilacqua, de 1916, traz e sempre trouxe o conceito de prestação de serviço, que exige a contratação de um terceiro, que irá, mediante remuneração, exercer em prol do contratante uma atividade cujo resultado possui conteúdo imaterial. De modo que contratar um terceiro, remunerá-lo e receber em troca o serviço especificado, que é imaterial, ainda que eventualmente haja a entrega de algum bem em conjunto, o que pode atrair conflito com o ICMS, mas a Lei Complementar de IRIME, exercendo uma das suas funções, é o conceito de serviço. E desde sempre entendeu-se, então, que se não houvesse obrigação de fazer, preponderante, não haveria que se falar em incidência do ISS. E assim foi, e assim caminhou a jurisprudência brasileira. Até que, num precedente relativamente recente, o Supremo Tribunal Federal, com vários consideranda relativos à forma pela qual a Constituição deve ser interpretada, com vários consideranda no sentido de que a axiologia é parte indissociável da interpretação constitucional, portanto, é preciso ver a Constituição sobre outros prismas valorativos, decidiu que uma operadora de plano de saúde tem que pagar ISS, porque está na lista. Bom, mas o operador de plano de saúde, ele não presta serviço no sentido de fazer. Ele é um intermediário entre o médico prestador do serviço, entre o hospital prestador do serviço, mas não é o prestador em si. E vejam, o Supremo Tribunal Federal legitimou a incidência sob essa visão de que o conceito de serviço tem que evoluir, porque afinal o mundo mudou. E se o mundo mudou, é preciso que os conceitos constitucionais positivados evoluam junto. Mas parece-me, com o máximo respeito aos que pensam em sentido contrário, e não são poucos, e tampouco são pensamentos superficiais, são pensamentos bem construídos, mas, na minha opinião, o que há aqui é um retrocesso ao que acontecia no imposto sobre indústrias e profissões e que o Supremo rechaçou. Eu quero lembrar que o ISS é o sucessor do Indústrias e Profissões. O Indústrias e Profissões, ele nasce com Dom João VI em 1812, para custear a criação do Banco do Brasil, quando começa a haver tributação sobre serviços no Brasil. Tributa-se a profissão de ourives, de boticário e de livreiro. Depois, em 1891, ele é constitucionalizado, federal. Em 34 é estadualizado. E em 46 é municipalizado. E dizia a Constituição, imposto incide sobre indústrias e profissões. Um autor da época comparava o que os municípios fizeram com indústrias e profissões, com o vocábulo indústrias e profissões escrito na Constituição, a uma arca de Noé jurídica. Tudo saía do enunciado indústrias e profissões, tanto que se tornou um tributo sobre faturamento chancelado pelo Supremo. Mas o Supremo não chancelou o que agora se chancelou, que o indústrias e profissões era cobrado sobre o faturamento das empresas prestadoras de serviço.
Quando os municípios ganharam essa ampliação, era uma COFINS, né? Ganharam o direito de cobrar a sua COFINS sobre prestadores de serviço, o que os municípios fizeram? Tentaram dar o segundo passo, que foi: eu vou tributar não apenas a empresa, não apenas a pessoa jurídica, mas também as pessoas físicas empregadas da pessoa jurídica que prestam serviço para ela. Ou seja, se há uma profissão sendo exercida, eu tributo o escritório de advocacia, para ficar com um exemplo, e cada advogado que presta serviço para o escritório de advocacia. Isso foi rechaçado pelo STF. O STF disse: não. Ainda que o fato gerador seja amplo, você não pode cobrar duas vezes. Alguém tem que prestar o serviço. Ou é a empresa, ou é a pessoa física. Os dois não. O que se fez no caso do plano de saúde? Bom, quando eu vou ao médico hoje, eu tenho duas pessoas que me prestam serviço. O médico, que me consulta, e o plano de saúde, que paga ISS sobre a mensalidade que eu pago para ele, plano. Mas isso é prestação de serviço? E a segunda e última decisão, e já encaminhando para o final, foi a decisão da incidência do ISS sobre software. Tudo que vem da internet é serviço. Mas como fica o conceito de cessão de direito de uso, contratos de licenciamento, lei de direitos autorais, enfim, existe uma amplitude, uma riqueza jurídica no direito brasileiro legalizada que define essas relações que passam ao largo de ser serviço e, de repente, entende-se que, na verdade, alguma coisa tem que incidir. Ora, eu lhes digo, se alguma coisa tem que incidir, tinha que incidir ICMS, não ISS. Isso por duas razões. Por duas razões. Porque se é para tributar por analogia, então nós vamos voltar à origem do ICM. Eu quero lembrar que quando o ICM foi criado, ele não foi criado para incidir sobre compra e venda, não. Incidia sobre compra e venda o imposto sobre vendas e consignações, que era o seu antecessor. Quando vem o ICM, a intenção manifestada nos relatórios da reforma tributária era a intenção de tributar muito mais do que vendas e consignações. Toda e qualquer operação de circulação jurídica, inclusive transferência de bens, doutor Pedro Lunardelli, estabelecimentos do mesmo titular. A ideia do ICM era essa. Mas a jurisprudência restringiu a incidência porque houve abusos. Começou a haver tributação de mercadoria roubada. Começou a haver tributação de mercadoria furtada. Então, houve a restrição e a involução. O ICM virou um IVC, não podendo incidir sobre consignações, apenas sobre vendas. Então, se era para decidir com base em motivos consequencialistas, o correto teria sido o ICMS. E digo por quê? Primeiro, por razões históricas. Né? O ICM, historicamente, era para ser muito mais abrangente do que o ISS. Segundo, quando eu decido que incide apenas ISS, e o ISS é um imposto concebido em 1965, pensado em relações pessoais, em contratações diretas de serviços personalizados. Quando nós nos abandonamos essa premissa, o que acontece? Bom, o ISS é devido ao município do estabelecimento prestador. Onde fica a Microsoft do Brasil? Em São Paulo. Para onde vai o ISS recolhido sobre todas as licenças de software as a service da Microsoft do Brasil? Para um único município. São Paulo.
O que essa decisão do Supremo Tribunal Federal gerou, além do seu erro de premissa, foi a maior concentração de receita tributária de que eu tenho notícia nos últimos anos. Porque as multinacionais Big Techs, elas operam da Califórnia para o mundo. É que no Brasil nós exigimos CNPJ, então tem que ter um CNPJ aqui. Mas esse CNPJ, usualmente, não está fora de São Paulo. Onde está o Netflix? Está em Barueri. O ISS de 220 milhões de cidadãos potencialmente usuários, hoje são um pouco mais de 20, que são 30 milhões de usuários, vai todo para Barueri. O que mostra que decidir com base no que se acha correto, ainda que se esteja bem intencionado, e eu não tenho dúvida disso, no caso não só do Supremo Tribunal Federal, mas da Suprema Corte Americana, enfim, de todos os tribunais atuais que vivem esse dilema, né, do neoconstitucionalismo, mas isso traz, na verdade, um desequilíbrio sistêmico que gera consequências imprevisíveis, como essa que eu estou aqui a mencionar, com a qual encerro esta fala, que já se delonga por muito mais do que eu poderia, mas que, pela amizade que me une aos diletos companheiros que aqui estão, gentilmente não fui interrompido, pelo que agradeço e digo mais uma vez que estou honrado de aqui estar com todos vocês. Muito obrigado. Bem, tivemos dois comentários aqui. O primeiro deles, do José Eduardo Saram, afirmando que concorda plenamente com o doutor André, que o STF ampliou indevidamente o conceito de ISS, que descabia a incidência de ISS sobre licenciamento de software e mesmo sobre as plataformas de streaming. Tivemos também uma afirmação seguida de indagação do doutor Frederico Medeiros. Ele, primeiramente, afirma, professor André, o conceito de serviço, no intuito de delimitar o critério material do ISS, mostra-se, na minha singela opinião, impreciso. Acredito que a Constituição Federal não traz um conceito explícito, e tampouco a legislação do direito privado, Código Civil e outras. Podemos entender que o conceito de serviço, para fins de incidência do ISS, na condição de obrigações de fazer, partem de significações enunciadas pelo... Só um segundo. Partem de significações emanadas pelos tribunais superiores sobre cada hipótese de incidência prevista na lei complementar, que justifiquem a cobrança do imposto. Esse é o questionamento do doutor Frederico. Bom, eu agradeço aos questionamentos e vejo também aqui, Pablo, se me permite, que tem uma pergunta da Franciele também sobre incidência de ISS em franquias, né, atividade de franquia. Então, eu vou tentar responder tanto a dela como a do Frederico conjuntamente. Bom, primeiramente, Frederico, eu entendo que é preciso fazer uma distinção entre enunciado e norma. O Código Civil, ele contém... primeiro, eu concordo que a Constituição não traz definição de prestação de serviço. Isso não está na Constituição. A Constituição se vale do vocábulo, né, prestação de serviço, para atribuir competência tributária ao município. Né? Quanto a isso, me parece que é algo inconteste, porque está escrito no artigo 156. Bom, se ela se vale desse vocábulo, onde nós iríamos buscar o significado desse vocábulo?
na legislação brasileira. Na verdade, eu não estou aqui nem invocando o 110 do CTN, porque ele me parece expletivo, né? Quando ele diz que se a Constituição atribui competência tributária, eu tenho que perquirir o sentido dessa atribuição de competência à luz do direito privado. Eu até poderia invocá-lo, né, em favor da aplicação do Código Civil, mas ele me parece que não faz muita diferença. Mas se a Constituição utilizou um termo jurídico, é preciso buscar no direito brasileiro o que as leis que tratam daquele conceito, licenciamento de software, direito autoral, o que for, definem. Na ausência de definição, aí nós temos um problema. Ok? Então, Frederico, o Código Civil, ele vai trazer, quando ele vai regulamentar contratos, quando ele vai regulamentar as relações da vida privada, ele vai trazer enunciados que podem, de forma sistemática, ser interpretados para se chegar a esse conceito de prestação de serviço, a uma norma jurídica, né, que vai dizer: tribute-se a prestação de serviço, compreendida esta como X. Né? O enunciado é o que está escrito. O enunciado é fruto do processo legislativo. Ponto. Né? Pode ser que um artigo não tenha sequer uma norma. Uma norma é um modal deontico. É algo que é obrigatório, é algo que é proibido, é algo que é permitido, mas que é fruto da atividade interpretativa. Isso é a norma jurídica. É um processo de reconstrução de sentido a partir dos enunciados positivados. Então, o que o Código Civil nos traz? Enunciados positivados. Que, lidos de forma sistemática, trazem um conceito que é, inclusive, socialmente aceito, e socialmente no sentido jurídico, né, porque integra contratos, né, integra instrumentos os mais diversos de prestação de serviço. De prestação de serviço. É por isso que se afasta a incidência do ISS no autosserviço, tanto aqui como na Europa. Mas não é porque lá se afasta. Né? É porque o conceito civilista de serviço no Brasil exige a contratação de um terceiro. De onde eu extraio isso? De uma interpretação sistemática do Código Civil. Combinando vários enunciados para se chegar numa definição que vai, então, integrar a norma jurídica. Se A é, deve ser B. Se há prestação de serviço, compreendida essa como contratação de terceiro mediante remuneração para executar atividade previamente especificada, cujo resultado possui conteúdo imaterial, isso é extraível do Código Civil, então pague ISS caso esteja na lista. E caso haja lei municipal prevê. Então, a meu ver, o recurso ao Código Civil, e repito, tanto de 1916 como de 2002, nos leva à mesma conclusão. Quando o Supremo saca um novo conceito, serviço é utilidade. Bom, nós sabemos que de 2010 para cá o mundo mudou de uma forma impensável. Absolutamente impensável. O mundo vinha, claro, na mudança que lhe é peculiar, mas de 2010 até hoje, o que aconteceu, nem os autores de ficção científica mais ousados acho que conseguiriam prever, né, o que houve nessa última década. Isso é um fato do qual todos nós estamos cientes do ponto de vista da sociedade. Mas trazer isso para dizer que um conceito constitucional, melhor, para não entrar na discussão de onde está o conceito, que um conceito legal utilizado pela Constituição
tem que ser interpretado de uma forma que não é compatível com o que está escrito, não me parece um argumento jurídico. Ele pode ser um argumento consequencialista, ele pode ser um argumento sociológico, mas não é, a meu ver, um argumento técnico jurídico. Então, essa é a minha opinião, na medida em que a riqueza legislativa brasileira nos provê instrumentos suficientes para definir prestação de serviço e para dizer, Supremo Tribunal Federal, o que serviço agora é tudo que tem alguma utilidade, mas por quê? Talvez pela mesma razão que peixe não é objeto tangível nos Estados Unidos. Onde também, para não dizer, eu faço questão sempre de trazer esses exemplos, porque nós estamos muito longe de ser um manicômio jurídico tributário. Aliás, essa é uma pecha que eu acho que todos nós, como brasileiros, deveríamos rechaçar e parar de falar. É o nosso país, é a nossa nação. No fim do século XIX, o maior importador de tomates de Nova York foi autuado pela Receita Federal norte-americana. Tomate, para quem não sabe, à luz da botânica, é uma fruta, não um vegetal. E havia uma isenção de imposto de importação de fruta. Se tomate é fruta à luz da botânica, e se o maior importador dos Estados Unidos, baseado em Nova York, de tomates, importava tomates, ele fazia jus à isenção? A meu ver, sim. Mas ele foi autuado. Porque o fiscal da Receita Federal entendeu que o tomate não era doce. E fruta é doce. Banana, laranja, até cítrica, mas não tomate. O caso, acredite se quiser, chegou à Suprema Corte Americana. E ao chegar à Suprema Corte Americana, foi prolatada a seguinte decisão. Quando se vai à feira, disseram os 9 justices norte-americanos, o tomate está próximo do pepino. O tomate está próximo do pimentão. O tomate não fica próximo da banana. O tomate não fica próximo da maçã. Quando se almoça, come-se o tomate antes do prato principal, junto com a alface, ou junto com o prato principal. Mas jamais de sobremesa, onde então entra a banana. De modo que o tomate pode até ser cientificamente, à luz da botânica, uma fruta. Mas o seu uso social o convolou em vegetal. Portanto, é devida a multa e o imposto de importação. Essa foi a decisão final da Corte Americana. Então, o que eu quero dizer é que as críticas que nós estamos fazendo aqui à jurisprudência da Suprema Corte Brasileira são feitas da mesma forma pelos estudiosos de outras nações às suas Supremas Cortes. De modo que a Suprema Corte Brasileira, a meu ver, na minha opinião, ao transmutar o conceito de prestação de serviço civilista em um novo conceito, adaptado aos novos tempos, mas sem base legal, operou uma mutação na repartição de competências tributárias. Que a União poderia criar um imposto residual sobre licenciamento de software. Agora não pode mais. A União poderia criar um imposto sobre planos de saúde residual. Agora não pode mais.
há competência residual por alguma razão. E a razão é, se as demais competências são interpretáveis de forma elástica, então a competência residual não teria razão de ser. A razão de ser dela é que as demais competências são delimitadas, e delimitadas porque estão na Constituição, com sentidos postos na lei. E com isso eu respondo também a Franciele, que, na minha opinião, Franciele, franquia cobra royalties pelo uso da marca. Pode até haver uma parte do contrato que vai envolver treinamento, que vai envolver atividades que são sujeitas ao ISS. Então, nesse caso, o contrato deveria especificar. Mas o maior valor da franquia, o maior ativo da franquia é a marca. O que se paga é para usar os arcos dourados, que representam o maior vendedor de hambúrguer do mundo. É claro que há algum treinamento envolvido, certamente muito treinamento, muito esforço, mas do ponto de vista financeiro, o que vale é a marca. E se o que vale é a marca, eu não posso dizer que o que eu pago para usar uma marca é pagamento por obrigação de fazer, por prestação de serviço, a não ser que eu use esse novo conceito, que é um conceito inseguro, na medida em que ele diz tudo que tem alguma utilidade submete-se ao ISS, portanto, desde que esteja na lista e seja útil, pagará o imposto municipal. E, com isso, acho que eu respondi, talvez sem querer, mas na linha de raciocínio, a pergunta do Pablo. Permaneceria algo a ser onerado mediante eventual exercício das competências residuais? Eu só consigo pensar em propriedade de aeronaves e embarcações, que aqui é algo que o Supremo deveria repensar. Porque, vejam, não há na Constituição restrição para que o IPVA incida sobre veículo automotor a propulsão terrestre. O que está escrito é que o IPVA incide sobre veículo automotor. Há uma interpretação que é duplamente histórica, porque o IPVA surge em 1985 como sucessor da taxa rodoviária única, que era inconstitucional, e já foi tarde, cumulada com um argumento de ordem técnica, mas que, a meu ver, não deveria impactar o fato tributário, que é o seguinte: aeronaves e embarcações são registradas na ANAC e na Capitania dos Portos. Metade do IPVA tem que ir para o município em que o veículo está emplacado. Então, como o registro é nacional, eu acabarei entregando todo o IPVA para o Rio de Janeiro, onde está o escritório central da ANAC, ou das aeronaves, né? E da Capitania dos Portos, algumas poucas cidades ficariam com o IPVA dos barcos. Mas, veja, aqui não há restrição constitucional. Não há, mas por que, então, que há uma resistência em manter uma tributação restrita, quando ela poderia não ser restrita sem nenhum ferimento à Constituição, na minha opinião, e expandir uma interpretação trazendo conceitos não positivados no Brasil, criados a partir do que se entende ser adequado para o momento em que se vive, do ponto de vista social, tecnológico. Essa função é do legislador. O legislador olha para frente e programa o que seremos amanhã. O executivo olha para o hoje e executa aquilo que foi programado. O judiciário, ele olha para trás. E sempre com essa cautela de olhar para trás, ele tem que manter a segurança e a estabilidade. Se quem está olhando para frente agora é o judiciário,
inverteram-se os papéis. E se os papéis se inverteram, é preciso repensar o modelo de repartição de poderes, porque esse não serve mais. Essas seriam, então, as minhas considerações finais. Agradecemos as brilhantes colocações de ambos os palestrantes, que foram muito enriquecedoras e nos fizeram aprender bastante e sair daqui com novas reflexões, novas perspectivas sobre esses problemas interpretativos. E, no presente momento, eu passo a palavra ao nosso vice-presidente, Eduardo Soares de Mello. Bem, eu reitero as palavras do Dr. Pablo. Mais uma vez, eu parabenizo ao Dr. Pedro, ao Dr. André, que são grandíssimos advogados, que são figuras respeitadas no cenário jurídico nacional de longuíssima data, tem várias obras publicadas, dezenas de artigos. Só para dar um exemplo, o professor André Mendes Moreira, ele me ajuda muito em muitas consultas com a obra dele, o princípio da não cumulatividade tributária e o ICMS nos serviços de comunicação, e que envolve aí temas muito intrincados e ajuda muitas vezes ali nos julgamentos do TIT. Então, eu espero que os palestrantes eles possam, em outras oportunidades, aceitar novos convites da BAT. Eu tenho certeza de que esse evento agregou valor a todos que estão assistindo. E já adianto que tão logo essa situação da pandemia ela se resolva, obviamente é a intenção da BAT fazer um encontro presencial, de um porte ainda maior, com vários palestrantes, sempre procurando contribuir para o aperfeiçoamento do direito tributário nacional. Então, mais uma vez, eu agradeço ao doutor Pedro Lunardelli, ao doutor André Mendes Moreira, e passo a palavra para o doutor Oswaldo, presidente da nossa comissão. Obrigado, Eduardo. E bem rapidamente, viu, Halley e todos os colegas, a Janaína nos anunciou que estava, quando a gente ia entrar, que estava na sala de espera 26 colegas, tinham 54 confirmações, Halley? E eu registro que até 9 minutos atrás nós estávamos com 39 participantes e durante as palestras de Pedro e de André, nós tivemos 44 participantes, que, assim, claro que às vezes você sai por um motivo, por necessidade outra, mas isso que eu estou registrando aqui denota a atenção que Pedro e André, isso a gente está acostumado, todos os colegas sabem disso, como que eles prendem a nossa atenção, e eu repito e reitero o que Pablo e Eduardo disseram, eu aprendi, eu aprendi com vocês hoje aqui. André, Pedro, nossos palestrantes, eu vejo aqui Fran, sorrisinho ali da Fran, com a última pergunta, Fred, lá de Goiás, Goiânia, colegas de Paraná, do interior do nosso estado de São Paulo, até da grande Presidente Prudente, além do Zé Mauro, Tiago, que estava aqui agora há pouco, tantos e tantos colegas, amigos, Halley? E num encontro como esse, de advogados para advogados, que é o propósito da ABAT, em trazer palestras, encontros desse nível. E como o Eduardo disse, oxalá, que nós estejamos, André, já, Pedro, lá retomando em janeiro, fevereiro, e possamos fazer um evento aí presencial com essa presença de todos vocês, abrilhantando esses eventos da ABAT. Halley, nós só temos te agradecer, pelo seu comando, pela sua presidência, André registrou isso, Pedro também, mas eu gostaria de reiterar. Obrigado, viu, Halley, pela confiança que você deposita, Eduardo depositou na gente, depositou nesse grupo aqui que organizou esse evento, e estamos aqui batendo continência aí para o seu comando, o seu trabalho. Obrigado, e te passo a palavra para o nosso encerramento final. Obrigado, doutor Oswaldo, pelo carinho, pelas palavras muito generosas, como sempre, por isso que é bom ter amigos. Aproveito também para
saudar novamente a todos que aqui estiveram, né, ilustres advogados, né, vejo vários aqui colegas, amigos acompanhando. Quero aproveitar para reiterar também os meus agradecimentos a todos que fizeram as perguntas, que participaram ativamente e aqueles também que ficaram até o momento. A gente sabe, numa quinta-feira, 19 horas, né, todos eles tiveram um dia exaustivo, estão cansados, o que mostra a qualidade desse evento, o que mostra a qualidade e o amplo conhecimento, né, dos nossos queridos convidados, Dr. Pedro, Dr. André, a quem aproveito para reiterar os agradecimentos e a toda a atenção que nos foi e nos é sempre dispensada aqui na ABAT. A ABAT, Pedro, André, a casa de vocês, né? Espero que estejamos sempre juntos aqui e em outras ocasiões. O Dr. Oswaldo comentou, pessoal, em relação a um evento presencial, Eduardo também, Dr. Eduardo, e nós estamos já programando para final de março um importante evento que deverá ser a 7ª Jornada de Contencioso Tributário anual que a ABAT vinha fazendo, né, antes da pandemia. Então, será o nosso primeiro evento presencial também, né, com a participação de todos os presidentes, vice-presidentes dos comitês, e todos já estão convidados. E aproveito novamente para agradecer esse seleto comitê e parabenizar, né, não poderia deixar de fazê-lo, a organização do Dr. Oswaldo, Dr. Eduardo, Dr. Pablo, José Mauro, Dr. Ricardo, e a da Janaína, enfim, né, que estão conduzindo, né, brilhantemente esse comitê que tem sido, dentro de todos os nossos comitês, um dos mais procurados, um dos mais ovacionados, e tenho certeza que isso se deve, em grande parte, ao brilhante trabalho que os amigos, né, ilustres professores Oswaldo e Eduardo, Oswaldo de Carvalho e Eduardo Soares de Mello estão realizando. E hoje aprendi muito, né, Oswaldo, também aqui com as brilhantes lições, né, do Dr. André, do Dr. Pedro, temas extremamente importantes. A gente fica, né, extremamente preocupado de verificar a cambiante oscilação e a interpretação do Supremo sobre conceitos importantes como serviços para fins de ISS, né, ou em relação à transferência de mercadoria de estabelecimento do mesmo titular, as consequências disso, anula ou não anula o crédito. Então, todas essas questões eu tenho certeza que o importante quando a gente faz um evento desse é que todos temos em cima da nossa mesa problemas para resolver, e tenho certeza que todos os senhores aqui vão voltar com luzes lançadas pelos professores André e Pedro para esses problemas, tenho certeza que com um pouco mais, né, de luz em relação a tudo isso que foi lançado. Então, aproveito novamente para agradecer. Oswaldo, não sei se você quer fazer um encerramento ou se já daqui nos... Então, já fazemos o encerramento, dado o horário, passamos 5 minutos do nosso tempo e desejo a todos, então, uma boa noite e um excelente feriado. Boa noite a todos. Um abração para todos. Prazer de novo. Prazer revê-los. Prazer revê-los a todos. Um abraço. Se cuidem. Um abração, hein?